Glória a Deus. Vamos, né? As verdades da nova criação, tá? E nesse tema fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5:17. Nossa, eu estou tentando achar. Glória a Deus. Todos acharam aí, entenderam? Toda vez. Aí tem algo interessante. E assim, se alguém está em Cristo, vírgula. Tem um vírgula aí na Bíblia de vocês? 2 Coríntios 5:17. Todo aquele que está em Cristo. Nova. E assim, se alguém está em Cristo, está falando de quê? Se alguém está em Cristo, está libertado. Se libertou. Não. Está com Cristo. Está com Cristo. Não está falando sobre libertação. Está falando em estar com Ele. Se alguém está com Cristo, está com Cristo, é uma nova criatura. Não, eu nem cheguei lá, eu tenho uma vírgula aí. É porque da minha não tem uma vírgula. E assim, se alguém está em Cristo. Está falando sobre nós. Nós precisamos estar onde? Está em Cristo Jesus. Certo? Pronto. Sem Cristo nós não tem nada. Aí agora vem assim, é nova criatura. Ponto e vírgula. Tem aí na sua Bíblia? A sua está direto, né? É porque A minha também está direto. Não tem vírgula, não. E assim que, se alguém está em Cristo, vírgula, nova criatura é. Já você está em Cristo. Nova criatura. A minha só tem ponto na As criatura. coisas velhas já passaram. Não, se acalma. Deixe de desespero. Se você não entender o contexto, você vai ler, e não vai mudar nada. Amém. Deus abençoe, minha tia da paz. Vamos lá. E assim, se alguém está em Cristo. Pronto. Precisamos estar onde? Em Cristo. Pronto. Aí agora, a letra B desse versículo. É nova criatura. Ponto e vírgula. Né? Então, eu preciso estar em Cristo para me tornar uma nova Criatura. Aí falou de batismo? Não. Falou de quê? Está em Cristo. E isso representa o quê? Um novo nascer? Nascer de novo. Mas falou de água? Água na cabeça? Não. Falou de estar em Cristo. Se eu estou em Cristo, uma nova criatura, sou. E quem é Cristo? Jesus Cristo. Mais além do que isso, o que é Cristo? Água da vida. Pronto. Quem é essa água? Jesus Cristo. É uma verdade absoluta, né? Certo? Todos estão entendendo? Amém. Pronto. Vamos para a outra parte, a parte C dessa palavra. As coisas antigas já passaram. Certo? Cuidado. Essa palavra, ela tem, muito mistério. As coisas antigas já se passaram. Pronto. Eu dei um passo para Cristo. Eu aceitei Ele como meu pai, como meu amigo. Eu agora sou uma nova. Então eu tenho que... Tudo se faz o quê? Novo. Só se faz novo se eu tiver, hein? E se eu ficar indo para a igreja por ir? Eu me torno uma nova criatura? Continua criatura velha. Pronto. Mas aqui tinha algo interessante. As coisas antigas... Se passou. O que passou? Tudo que era ruim. Tudo que Pronto. não era do agrado de Deus. Você concorda com isso? Amém. Isso. Concordo. Gilmário?
Concorda? Não faça que nem catende. Fale com a Concordo, boca. porque eu já pô. vi isso aqui. Oi, meu filho, boa Pronto. noite. Deus abençoe. Chega pra cá. Tinha, você concorda? Por que você concorda? Não, é uma pergunta, pô. Oi, meu bem. Não dói. Eu queria abençoar. Boa noite, Roberto. Ei, Amém. Por que você concorda? vocês conhecem quem é esse? É o Filho de Deus. E é o meu filho. Pois é. Prossegue aí. Pronto. Então as coisas antigas se passaram. Então Passaram. a própria palavra está dizendo: eu não posso ficar remoendo coisas que já se. Passou. Porque eu dei um passo para Cristo e esse é o objetivo. Se eu dou um passo para Cristo, eu tenho que me tornar uma nova. Então eu tenho que melhorar Ah, pois é. tudo. Se eu não tiver melhorado, eu preciso fazer o quê? Beber da água. Pronto. Beber dessa água. Agora, eu vou entrar em um contexto que vai fazer parte da mesma situação, certo? Eu acabei de orar. Eu falei sobre isso. O filho pródigo. O filho pródigo todo mundo já conhece, não vou narrar essa história, certo? O que o filho pródigo fez? Ele ensaiou um texto, porque ele na meditação que ele estava fazendo, dando comida aos porcos, que era um trabalho, ele não tinha comida, ele tinha que comer dessa mesma comida da lavagem que dava aos porcos. Mas ele lembrou que o pai dele e os subordinados do pai comia bem melhor. Então, quando a gente tem a consciência do pecado, como é que a gente faz? A gente ensaia um discurso para tentar enrolar alguém. Não é verdade? A gente vai ensaiar um discurso: poxa, eu errei, eu falhei, mas eu vou lá na casa do meu pai, porque meu pai, no final, ele vai me apoiar. Eu fiz algumas merdas, fiz algo de errado e Vou pedir desculpa. eu vou pedir desculpa ao meu pai. Se ele me aceitar, eu vou ser o seu servo. Pronto. Só que você, no contexto dessa história, você percebe que passou-se muito tempo. E o pai não tinha notícia mais do... Pronto. Todo dia olhar para ver se o filho apontava. Aí o que acontece? O filho ensaiou todo um discurso de pecado e que queria ser servo e vinha chegando. Quando ele foi chegando próximo da casa, o pai avistou e correu. A Bíblia diz que ele pegou o vestido, né, as vestes, pegou uma sandália, pegou um anel e nem deixou o filho se expressar. Foi colocando a sandália de volta no pé, foi colocando a roupa, porque a roupa que ele estava não era roupa de filho. Você concorda comigo? Era roupa de escravo. De um qualquer, um perdido, um sem direito, certo? E colocou um anel. Um anel. Quem tinha anel? Quem tinha direito, quem era? Não, na cultura de Israel, quem tinha anel no dedo era quem? Era doutor. Autoridade. Rei, autoridade. Pronto. O que é que o pai fez? Deu autoridade a ele. Deu autoridade. Perdeu. Mas não era filho pródigo? Mas perdeu. Quando ele saiu e pediu a herança para o pai, ele perdeu aquele lugar de ser filho pródigo. Ele só foi pródigo. Não, ele vira pródigo quando ele sai. Quando ele sai. Quando ele retornou, porque eu, na minha visão, né, que o pai devolveu para ele a sandália da justiça e a couraça, que é a veste dele, e o anel da justiça, deu ele o direito de novo de ser, né, de ser filho. Pronto, Maria da Paz. É tudo que se fazia antes deixou para trás. Isso aí, Deus abençoe. Então ele deu o direito dele voltar de novo a ser filho. Pronto. Mas nessa história toda ficou alguém perdido. O irmão dele.
O que esse irmão tinha? O irmão tinha tudo, mas para ele era como se ele não tivesse nada. Pronto. Você concorda? Concordo, todo mundo foi irado, porque quando ele chegou, o pai mandou fazer uma festa, e o outro que estava ao lado dele o tempo todo nunca teve nada. E tinha tudo. Nisso concorda? Concordo, porque o filho que estava na casa nunca perdeu nada, tinha tudo. Mas ele estava o quê? Reclamando. Ele estava reclamando porque ele achou que se achou ele indigno. estava na casa, ele trabalhava o tempo todo e o pai não deu a oportunidade de fazer uma festa, de fazer um banquete para ele, os amigos. Ele alegou que ele nunca pegou Uma- nenhuma ovelha para se fazer uma festinha para ele. Ou seja, consegue enxergar a igreja aí? No filho que estava em casa? Não. Ele não tinha igreja. Não. Não tinha nascido de novo. Todos nós estamos indo para onde? Para a casa do? Pai. Todas as oportunidades que nós temos. Glorioso Deus. Temos acesso a? Quem foi que deu esse acesso? Jesus. Próprio Deus. Porque o véu se... Não rasgou. Você concorda comigo, Ney? Pronto. Ney concordou. Então, o véu foi Todos Hã? estão na casa de Deus, estão na mesma situação. Sim. Pronto. Tudo bem. É isso aí, nessa pegada. Vai morrer. Ou seja, Deus ele fala com todos nós e dá uma palavra. Certo? É. Ouve, e aí às vezes não acontece, Nada. porque faltou o quê? Fé. Pronto. Então vamos lá. Então, quando Deus fala, acontece. Mas só se transforma algo em minha vida quando eu creio. Pegou isso? Então você só entra naquela palavra se você crer. Você não tem, não adianta nada. Ou seja, Eu acredito. todos estavam indo para a casa de Deus, está ali com Deus, está ouvindo falar sobre Deus, está vendo cura, milagre, transformação, mas no final estava perdido. Sem entender nada. Isso acontece? Todos os dias e todas as horas. Tudo bem, Metia, mas o contexto hoje não é esse. Não é a interpretação de uma parte do que você fez está certa, né? Então deixa eu ler aqui. O pai entendeu que o filho que estava em casa era, e o que estava longe voltou e precisava de... Essa é a visão correta. Isso é a visão do pai. Que tudo que o pai tinha era dele. Mas, meu filho, tudo que eu tenho é... Eu. Mas ele não entendeu isso. Então, quem estava em casa estava mais perdido do que quem estava fora. Quem estava fora meditou que o que o pai tinha era melhor do que onde ele estava. Pegou. E voltou com humildade para pedir simplesmente um lugar para dormir e um pedaço de pão para comer. Porque ele não tinha mais direito àquilo que E, na ele... verdade, ele nem veio por essa parte. Ele voltou pela parte da humildade e voltou para ser servo dele, que ele não Sim, voltou no então. pensamento de ser filho de novo. É isso que eu estou dizendo. Então, Deus, para que se cumprisse a palavra, naquele momento, Ele o pai, por estar no Espírito, foi lá e o que fez o ele que a palavra tinha, mencionava. porque o Dentro da que palavra era diz. de herança dele, ele já tinha gasto tudo. Então ele se viu como se ele Mas não tudo tivesse isso aí nada. foi para que se cumprisse e E a está escrito. palavra, exatamente. Você percebe que o que estava em casa, ele tinha consciência de que não era filho? Em outras palavras? Sim. Porque Então, quantas pessoas que estão na igreja? E não se vê filho de Deus, né? Está na igreja todos os dias, mas não tem essa consciência, mas está se falando todos os dias sobre o rema, sobre o aba, sobre novidade de vida, se tornar uma nova. Mas eu falei de jogar água na cabeça? não. Não, Eu falei de descer as águas? não. E tem Tudo que nós precisamos
sou filho de Zéu. Aí Zéu tá em casa e eu tô com fome. Aí Zéu comprou uma maçã, e Zéu tá chateado, deu ordem para todo mundo, não pegue minha. Aí o filho chega, entra em casa, olha a maçã bonitinha, redondinha. Olha, pegou e nem lavou, ó, comeu. Por quê? Não. Porque é filha. Pronto. Porque é filho. E quando as pessoas que estão indo para a casa de Deus, estão ouvindo uma palavra, estão ouvindo um direcionamento, e no fundo, tem uma mesa posta, e não está conseguindo nem pegar o queijo, não está conseguindo pegar o pão, não está conseguindo pegar a água que está ali, tá? A água está ali. Você pegou isso? E quando as pessoas que não estão nascendo de novo? Pronto. Então, para eu estar em Cristo, quem pode abrir Amós 3:3? Amós 3:3. Quem for rápido aí. Amós 3:3. Amós é onde mesmo? Os Velho Testamento. Da Paz conseguiu entender essa parte aí, da Paz? Ela já deu uma resposta. E Amós e o outro vai ver João 3:7. Giro. Achou Amós ali? Eu não achei, não. Bem que achou. João 3:7. É João Evangelho ou é João? João Evangelho. 3:3. 3:3. Quando a senhora não ouviu aquela palavra diante do rapaz, né? João 3:7? Amós 3:3. Você não já achou? Lê. A senhora viu o pastor Teste falar que... Isso é uma pergunta. Lê de novo. Ninguém ouviu. Andaram dois juntos, se não estiverem de acordo. Sim. Andarão dois juntos, vírgula, se não estiverem de acordo. Não, pergunta. Faz sentido? Não. Com certeza que não. Vai. Faz sentido. Ele tem acesso à rede. Ou minha mãe que vai pegar o novo link aqui que caiu. Pega aí e compartilha no grupo de novo. Não, compartilha. Eu não vou poder entrar lá mais. Vamos lá? Então, João 3:7 fala de novo nascimento. Então, nascer de novo é a nossa maior necessidade. Pronto. Essa é a nossa maior necessidade hoje. Nascer de novo. Nascer do Espírito. Quem consegue abrir rápido é Efésios 2:1. Estou fazendo já mandando pro grupo aqui, mas não estou achando no grupo. Você tem que escrever em cima. Tá como não tá achei Culto. Projeto. Quem pode abrir lá em Tiago 1:18? Um vai para Efésios, outro vai para Tiago. Zé vai para Efésios e esse vai para Tiago. Tiago tem? Tiago 1:18. Efésios o quê? 2? 2:1. Achou? Achei. Também achei. Lê aí Efésios. E vós, outros estáis mortos por vossas faltas pelos pecados. E vós, outros Ele vos deu vida. estáis mortos por vossas faltas pelos pecados. Pronto. Tiago 1:18. Por sua vontade é que nos gerou pela palavra da Pronto, verdade. acabou. Nós somos gerados por onde? Na palavra Da o quê? verdade. E quem é a verdade? Jesus. Por isso que ele fala em verdade eu vos... Digo. Pronto. Essa verdade é o verbo, certo?
Então, em Efésios 2:11, o resumo é: Ele vos deu vida. Em Efésios 2:10, quem pode ler aí? Efésios 2:10. Eu vou ler, para adiantar. Alguém viu quando ela faz isso? Eu já botei no grupo lá. Vou ler aqui o resumo. Porque foi criado em Cristo Jesus. Porque nasceu não de semente corruptível, mas de um incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. 1 Pedro 1:23. Né? Eu li Efésios 2:10, que é porque nasceu não de semente corruptível. Né? Não, peraí. Porque foi criado em Cristo Jesus. Ou seja, o próprio Jesus, ele foi criado por uma palavra. De uma semente incorruptível. Como é uma semente incorruptível? Você sabe? Eu vou até anotar aqui. Nesse sabe? Zé sabe? Pecado? Isso. Zé? Eu também ia dizer o pecado, é aquela semente que você Isso corrompeu com a terra, nada. se corrompeu, É que não se corrompe. Não se corrompeu com a terra. Incorruptível é que não se corrompeu, não se sujou. E nós somos fruto do pecado. Como é que eu sei que ele não é essa semente incorruptível? Ele Como não é? se misturou com a terra. Não. É difícil. Tá vendo a necessidade de ler a palavra? Porque ele nasceu do Espírito Santo. Isso. Como é que eu sei isso? Está na palavra. É a palavra. Pronto, tá vendo agora? Quando você começa a fazer perguntas para a própria palavra, a palavra vai te dar a resposta correta. Como é que eu descubro que eu nasci de novo? Se essa palavra estiver dentro é a palavra. de mim, não, a palavra. Dentro de você. Isso. É só assim que eu descubro. Para eu descobrir se essa palavra está dentro de mim, eu tenho que meditar. Então está onde essa orientação? Na palavra. Na palavra. Mas em que lugar? Você sabe? Salmo 1. Meditei na palavra. Vou resumir essa palavra. Meditar na palavra de dia E de noite. Mas antes ela fala o quê? Que eu tenho que me desviar do caminho da roda dos carneceiros. Glória a Deus. Depois nós vamos testar. Toda hora. Tira essa cadeira daí por causa do coroa. Deus abençoe. Então, o que é que se está se dizendo, né? Eu descobri que ele é uma semente incorruptível, Jesus Cristo, certo? Você também descobriu isso? Glória a Deus. Pronto, glória a Deus, para não dizer que na sua mente que aqui eu que falei. É porque eu falei ao contrário. Eu Pronto. peguei a palavra e não tinha. E como eu tenho essa certeza que ele não foi gerado de uma semente incorruptível? Porque Deus mandou o Espírito Santo, mandou o anjo. Isso. Mandou um anjo anunciar que ele e o Espírito Santo ia descer e a Maria, sobre Maria, e Maria ia gerar um filho que seria o filho do Espírito Santo. Pronto. E aí é o sono. Viu lá que a própria palavra, quando você pergunta a ela, ela te dá a resposta? É forte isso, né? Amém. É só assim que eu descubro que eu nasci de novo. Estamos a Então, pensar, é como eu digo, pensar é de graça. Essa é a questão. É difícil, Eu acho que não é que é difícil, as pessoas têm preguiça. Eu acho que as pessoas leem, não se perguntam. Nós estamos acomodados a esperar o pastor, ou o ancião, ou o cooperador, ou o padre,
que tem aquela vida separada de trazer o alimento. E aí, todos nós nos tornamos o quê? Um passarinho. No ninho, com um bico, ó, pedindo comida. Ou quando melhora, ele vai ser o que? Agora domesticado. Bota dentro do aquário e fica ali, ó, rodando em círculo. Não tem liberdade. Aí uma vez ou outra ele ensaia de pular. Vou tentar, hein? Ó, aí descobre que deu para olhar lá embaixo e cai de novo. Você percebe isso? Aí, por isso que tem algumas pessoas que quando conseguem pular do aquário, ela encontra o oceano. E não tem estrutura, porque passou a vida toda o quê? Comendo na boquinha. Alguém vinha lá, acho que eu não dei comida o peixe, ó, e joga a sementinha, aí o peixe se alimenta. Se perde. Quando ele agora chega no oceano, o que acontece? Quando chega no oceano ele se perde. Ele se acaba, meu amigo. Nada. E agora eu ó, posso nadar, meu amigo. Ó. E aí dá pirueta, faz que nem golfinho. Ainda faz gracinha. Aí desce. Preste bem atenção se não é assim. É a realidade do quê? Da igreja. Uma igreja sem estrutura, uma igreja sem ser guiada com propósito. Ela não sabe para onde está sendo conduzida. Aí fica dentro de um aquário, mas não sabe que está no aquário. E aí vem alguém, ó, hoje você vai comer essa palavra. E fica todo mundo lá sentadinho. Aí às vezes ela ensaia, dança um pouquinho, joga para um lado, para a direita, para a esquerda, para trás, dá aquela giradinha por todos os lados. Ela é o quê? Abençoada. Mas você vai perguntar àquela pessoa, e aí? O que foi que Deus falou com você ontem, na palavra? Ela vai pegar a movimentação que houve no culto, mas o que Deus falou, ela não conseguiu prestar atenção. Estou mentindo? Tá, não. Para quem vai para a igreja católica carismática, acontece isso lá na igreja de vocês? Quando tem dia de estudo da palavra, o que acontece? Tá todo mundo se esconde. Estou mentindo? Se tivesse um jornal à tarde para botar na cara, ó. Ela fazia de tudo para o padre não enxergar ela. Eu não estudei. Eu não estudei. E quando ela descobre que tem um irmãozinho que lê muita palavra, o que ela faz? Fica olhando para o irmãozinho vai responder. Estou mentindo? Não. Eu não li. Fala assim? E para nós que somos da igreja, da congregação cristã, a gente já sabe que 99% não leu a Bíblia. Isso eu ainda estou sendo legal, 99%. 1% mais ou menos. Ainda vou dizer que é metade, 0,5%. Não é nem isso. Eu sou franca a dizer, estou começando a ler de verdade agora. Eu reconciliei mesmo Bíblia, que eu não li a Bíblia, não menti. Depois que eu obedeci a Deus, eu comecei a ler mais a Bíblia. Pois é, eu também. Não, quer dizer, quando eu estava lá na igreja católica, eu já li algumas coisas, porque quando você encontra alguém que diz para você pegar tal capítulo da Bíblia e ler tal isso, assim, fazer, e ler, você vai buscar alguma coisa, que nem eu fazia. Mas... Pronto. Vou andar, viu? Agora eu vou só lançar a semente, você pega isso no seu espírito e amanhã faz uma modificação na sua, na minha vida, né? Através dessa palavra, tá certo? Porque senão a gente pode trazer muita informação aqui e ficar perdido. Quando der para eu fazer aquela participação do começo, a gente faz a participação, tá certo? Aquele que está em Cristo, nova identidade. E o que é identidade, Zé? A identidade? A nova criatura. Você nasceu de novo, você se tornou uma nova pessoa. Tem certeza? Eu vejo assim. Identidade é o quê? É um documento. Pronto.
Então, se eu nasci de novo, meu documento também se de novo. Pronto, nisso você concorda com isso? Eu concordo que quando nascemos de novo, nós temos que nos apresentar diferente. Nós temos que Tem que mostrar melhorar, às né? outras pessoas que nós estamos em Cristo e temos uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma convenção como ser humano. É obrigatório. Não é só você entrar na igreja e dizer eu mudei e continuar fazendo as mesmas coisas, porque está lá escrito. O velho foi para trás, agora Tudo se siga fez? Cristo, e tudo se fez novo. Todos concordam com isso? Concordo. Glória a Deus. Amém. Seja bem-vindo, Roberto. Então, vamos lá. Eu vou pegar uma pessoa para você entender o que é identidade, certo? Uma pessoa. O nome dele é Abrão. Quando Deus apareceu e falou com ele, na trajetória começou a chamar ele de quê? Abraão. Você sabe o que é Abrão? Abrão. Abrão é o quê? Significa o quê? Eu já li, mas eu esqueci. Não gravei. Gilmário? Não lembro, eu já li também. Você? Tem gente. Abrão? Aí, Tinha. Eu acho que Eu sei que tem Gênesis. Aí, Ele era Abraão e Deus mudou. Depois que ele fez alguma Deus, coisa, ele fez um conceito com Deus, que se chama pacto, e Deus mudou o nome dele. em vez de ser Abraão, Abraão, chamou Abraão. Não foi ele que fez um pacto. Foi Deus que Foi fez Deus, um pacto dizendo, com ele. Deus fez um pacto Ah, com ele. desculpa, eu E entendi mudou o errado. nome dele para Abrão. Mas ele tem Gênesis, eu não lembro. Abraão. Não. O Não. nome foi mudado de ele era- Abrão para Abraão. Ele era Abraão Foi e mudado foi para modificado para Abrão. Não, foi ao contrário. A Bíblia dele está ao contrário. É, O nome Abrão. dele era Abrão, que quer dizer paz do Senhor. Não, a minha Certo? tá igual a sua. Então, quando fala Abrão, paz do Senhor, irmão. Procurando o que tá esse negócio. Certo? Aí agora. Está É, no 7, Abrão. no capítulo 15. 15, alguma coisa assim de Gênesis. foco, se não sabe, para a discussão. Vamos Não focar. siga, mas eu vou procurar esse negócio depois. Abrão, paz do Senhor. Do Senhor, né? Aliança de Deus com Abraão. Aí Deus aparece com ele, o que é que acontece? Muda o nome? Para Abraão. Abraão. Olha como soou mais forte. Abraão. Abra, que quer dizer o quê? Pai das nações. Pai de Multidões. Eu disse nações, mas é multidões. Quem era pai do Senhor? Virou o quê? Pai de multidões. Mudou a identidade, gerou um pró? Faz sentido? Entendeu agora? O que é mudança de identidade? Ou seja, eu estou com Cristo. Eu agora tenho essa consciência, essa realidade de estar com Cristo. Eu agora vou andar com Ele. E por eu andar com Ele, eu agora tenho que ter uma nova identidade. Eu não posso mais ficar vivendo no passado. O que deu de errado, deu. Até naquele dia que eu não conhecia Ele. Mas a partir do momento que eu conheci Ele, eu tenho que começar agora a brotar o quê? Amor. Compaixão. Alegria. Eu não posso viver mais no ressentir, porque o ressentimento vai gerar o quê? Mágoa. Revolta. Ainda faz biquinho careta. E Deus abençoe. Morte e espírito, Não. porque aquela árvore não dá? Lembra do joio do trigo? Está no meio da igreja, mas não dá fruto, mas fica sufocando ali. A outra que dá. Mas quando Cristo entra na minha vida, eu passo a fazer o quê? Eu passo a dar frutos. Eu tenho que gerar fruto. Faz sentido? Faz sentido. Pronto. Todos entenderam, né? Amém. Então pronto. Em Romanos 6,14 fala assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Ponto e vírgula. É uma certeza. Pois não estáis debaixo da lei, vírgula, e sim da graça. Amém.
Agora voltando aqui rapidamente no Salmo primeiro que eu falei. Salmo primeiro tem um contexto ali interessante, que fala assim: eu preciso meditar de dia e de noite. Mas não é lei? Mas ao mesmo tempo aponta para? Mas é lei. Mas é graça. Também. É lei e graça. Você entendeu agora? É por isso que Cristo falou: eu vim para cumprir a lei. Por isso que ele cumpre a lei. Não é para você, eu vou abdicar da lei e tal. Não, você vai viver na ótica da graça e vai enxergar algumas coisas dentro da lei como graça. Por isso que Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus. Faz sentido? Nesse capítulo, você começa a entender porque Davi é o segundo coração de Deus. Tem o segundo coração de Deus. Ou seja, porque o pecado não terá domínio sobre, pois não está debaixo da... A lei só serve para apontar os seus defeitos. Aí agora a graça vem e te diz o seguinte: e sim da graça. Você está debaixo da graça, mas você não pode viver debaixo de uma verdade de achar que pode sair por aí pecando. Você tem que ter uma consciência que está andando com Deus e que Ele está vendo, e porque Ele está vendo, e por causa do amor dele, e desse amor que você tem por Ele, você não pode sair por aí fazendo qualquer... Pronto. Faz sentido? Então eu tenho que melhorar, eu tenho que ter uma nova identidade, eu tenho que andar com Ele, eu tenho que melhorar a minha maneira de me expressar, a minha maneira de me comportar, e parar de tentar viver o passado. Se eu vivo num passado, eu não prossigo para o alvo. E o alvo está onde? No futuro. Pronto. Cristo agora é a sua realidade. Ele só se torna a sua realidade quando você tem consciência de quem Ele é. Faz sentido? Com certeza. Pronto. Não tentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4:18. Então tem muita gente vivendo, querendo enxergar algo, ou estudar Deus. Tem como estudar Deus? Não. Tem. Tem. Você vê tudo aí falando sobre. Deus. Então você está estudando. Nossa, glória a Deus. Amém. Mas o que a graça está tentando nos conduzir? A ter uma intimidade. Se eu tenho uma intimidade, vai ter uma diferença entre estudar Deus e ter uma intimidade. Faz sentido? Amém. Todos estão entendendo isso? Aí poderia sentar ali, né, num banquinho, tava batendo um vento no seu rosto, e ela pegar a Bíblia e começar a estudar. Ela estudou sobre Deus. Aí agora ela começa a fazer pergunta dentro da Bíblia. O que é que vai acontecer? Vai ter uma intimidade? Pronto. Um relacionar? E para eu ter intimidade, eu preciso falar Senhor, soberano Deus, eterno Pai. Precisa isso? Não. Não precisa. Essa frescura toda. Por quê? O meu amigo mais próximo que eu tenho, eu vou contar para ele algumas coisas que estão acontecendo na minha vida. Para ver se eu acho uma resposta. E depois você descobre que não achou nada. Mas você falou sua vida. Glória a Deus. Mas você percebeu que naquele seu amigo você falou do jeito mais tranquilo? E com Deus sem feita um ensaiamento de falar das características que ele é. E PPP, ainda chora.
Tem gente que chora, pô. E no final não mudou? Não. Ela está estudando sobre, mas não está tendo intimidade. Intimidade com Deus. Da paz falou aqui, estou lendo a palavra só no horário de dormir, para ler também a palavra para Oswaldo. Amém. Pelo menos a senhora está semeando a palavra, né? Deus abençoe. E ela falou assim, reconheço que preciso melhorar muito. Você percebeu o que o filho pródigo fez? Eu nem reconheço. Ele reconheceu que ele precisava voltar e pedir a Deus, pedir ao Pai perdão. Pedir uma chance novamente Para comer para comer. e dormir. Só o que ele queria. Porque ele sabia que o subordinado do pai tinha lugar para dormir e tinha lugar para comer. E ele não tinha nada. E o que é que a graça de Deus fez? Fez ele voltar e o Pai dá ele vestes, calçados e anéis. Você hoje aprendeu sobre o quê? A autoridade. Recebeu uma veste nova. Ou seja, aquele pensamento do pecado. Tome e entre para casa. E amor. Podia machucar os pés no caminho. O que é que o pai fez? Toma o chinelo. É isso que a graça faz. Quando a gente percebeu o objetivo? Reconhecer que precisa melhorar. A gente falou que era para ir para alguma igreja, que precisava descer as águas, que precisava batizar. Tem que levantar a mão para aceitar Jesus? Não. Pronto. Porque eu tenho que ter uma consciência de realidade. Agora, se você quer saber onde eu congrego, é diferente. Ó. É assim que eu evangelizo. Aí tem gente que você congrega onde? Eu falei, congrega em tal lugar. É assim, por graça e misericórdia, lá Deus vai falar com você face a face. E uma parte do que eu falei aqui, Ele vai falar com você. E outra, eu vou sentar do seu lado, que é para você saber que eu não falei com o cooperador, nem com o pastor, nem com o ancião, não falei com ninguém. Para você saber que Deus existe e Ele estava na nossa conversa. Ele agora tem a obrigação de repetir algumas coisas do que eu falei para você. Isso se chama intimidade. Eu mandei nele? Não. Eu só fiz o meu papel de evangelizar e apontar o caminho. E o papel dele é fazer o quê? Bater o martelo no seu lugar. E dizer, eu vou ouvir a palavra. Entendeu a diferença? A libertação do pecado é a maior de todas as liberdades. E quem me liberta do pecado? É o Espírito Santo. Porque ele vai apontar Jesus, vai dizer qual foi o papel de Jesus na nossa vida. E foi um preço de sangue. Qual a diferença? Todos entenderam? Amém. Glória a Deus. A NET tem alguns minutos para a gente falar do amor dele. Como viver essa nova realidade? Todos aqui agora nessa noite querem saber isso, né? Depois de tanta coisa boa. Podemos falar? Não. Vamos lá. Foi tinha que leu Amós 3? Foi. Pronto. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É Amós 3:3. Eu não tenho como andar com Cristo se eu não tiver de comum acordo. Como é que eu vou estar de comum acordo? Eu preciso meditar na palavra dele. Eu preciso saber qual é a mentalidade dele. Como é que ele fala. E qual foi um dos maiores papéis que ele fez aqui? Foi espalhar o quê? O amor. Faz sentido? Se eu me aproximo de Deus, eu vou ter o quê? Porque ele, qual é uma das características dele? A Bíblia diz assim: Deus é. Minha prima tem o costume de dizer que Deus é amor e também justiça. Você entende isso? Mas hoje a gente só vai falar do amor. Deus é amor. Essa é uma das características. Amém. Se todos estiverem entendendo isso aqui, eu vou ficar feliz. Eu certo? achei a voz e li de novo.
Então vamos assim. Para andar com Deus, temos que estar em acordo com Ele. Tem que dizer o que Ele diz. Deus falou, se torna uma realidade. E agora eu creio para que ele venha se cumprir na minha. Pronto. Você lembra de um rapaz que foi ter com ele e ele era autoridade, está na Bíblia. Aí, Jesus, você pode ir na minha casa? Ele, posso. Fica bom. Estou esticando as pernas. Aí a autoridade começou a se examinar e começou a olhar para Cristo, começou a lembrar, ver o que ele já fazia no povoado e falou, ô mestre, eu também sou autoridade como o Senhor. E o Senhor não precisa ir na minha casa, eu não sou digno que você entre na minha casa, mas se o Senhor der uma palavra, o meu servo se tornará curado. Olha a diferença. Os discípulos, você entendeu uma coisa? Tinha muita gente andando com Jesus, viu os milagres, mas não estava? Entendendo? Não estava crendo. E teve um rapaz que ouviu falar sobre ele, um centurião, a autoridade. Chega diante de Cristo, convida ele para ir na casa dele. E no meio do caminho ele começou a se examinar. E reconhecer quem ele era. Não, eu não sou digno que tu coloque os pés na minha casa. Mas se tu me des uma palavra, eu sei que vai se cumprir. Uma. E quando ele chega em casa, ele descobre que o servo dele tinha se levantado. Ele pergunta, que hora foi isso? Tal horário. Que hora foi? Por volta das 7 horas. Do mesmo horário que Jesus falou? A palavra. Viu aí a diferença? Em todo Israel não vi tamanha? Pronto. Olha a diferença. Precisa ter o quê? Para você andar com Deus, andar com Cristo, você precisa ter fé. Mas eu tenho fé. Eu acendo uma vela, eu passo não sei o quê. Papapá. Essa fé se torna morta. Você entende? Mas quando você chega ali, entra no seu quarto, fecha a porta. Não estou falando de nenhuma religião. Está todo mundo cansado de religião. Entra no seu quarto, dobra o seu joelho e fala com Deus, ó, eu preciso que o Senhor entre na minha vida e me transforme. Eu preciso conhecer, ouvir a tua voz. Entender quais são os teus projetos para a minha vida, porque eu já tenho uma determinada idade e até onde eu fui, com o meu próprio entendimento, muita coisa não melhorou. Mas se o Senhor me der uma palavra, eu vou crer. E a minha vida vai se transformar. Falou ali estou falando de descer as águas? Não. Isso é uma necessidade, certo? Está se falando de um nível de reconhecimento e intimidade de se aproximar dele e ele derramar o seu amor, certo? Vamos lá, vou acelerar, viu? O único meio de substituir uma realidade natural por uma realidade espiritual é confessando a palavra, chamando aquilo que não é como se já se fosse, mas porque é assim, porque é deste modo que a fé opera. Como é que eu vou gerar fé se eu não sei o que está escrito? É Coríntios? Não, isso aqui é uma anotação. Vai lá em Hebreus 12. Vai falar. Como é que eu vou gerar fé se eu não confesso a palavra? A palavra de Deus diz assim, a fé vem pelo ouvir o quê? E eu vou ler a palavra de Deus mudo? Tá levando? Aí você para lá no seu cantinho com Deus e fica lá. Depois fecha. E diz que já leu a? Mas você só meditou na história. Não foi replicado algo no seu espírito. Faz sentido?
Lê aí Ageu 2 aí, Zé. Uma voz alta. Ageu 2. 2. Não nem fazia sentido. Eu olhei ali e vi que estava aberto. Ageu 2. Na parte que vai falar sobre uma nova... É do templo, o novo templo. Ageu 2 aí vai falar sobre isso. E vem no 1, 2, 3 vai falar a respeito de um servo. E depois diz que a obra do primeiro templo, né, foi de um jeito. E a glória da segunda casa vai ser maior do que a... Pronto. É isso aí. Acho que eu vou ler aqui logo do minuto. No segundo ano do reinado de Dário, no 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor fez-se ouvir por intermédio do profeta Ageu, nestes termos. Fala ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, e ao resto do povo. Haverá alguém entre vós que tenha visto esta casa em seu primeiro esplendor? Aqui é uma pergunta. Em seu primeiro esplendor, e em que estado a vez agora, tal como está esta não parece ela insignificante aos vossos olhos? Todavia Zorobabel tem ânimo, diz o Senhor. Coragem, Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Coragem, todos vós, habitantes da terra, diz o Senhor. Mãos à obra, eu estou convosco. Oráculo do Senhor dos Exércitos, segundo o pacto que fiz convosco quando saíste do Egito. Meu espírito habitará convosco. Não temais, porque isto diz o Senhor dos Exércitos, ainda um pouco de tempo, e abalarei céu, terra, mares e confins da terra. Confins da terra. Sacudirei todas as nações, afluirão riquezas de todos os povos, encherei de minha glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem. Oráculo do Senhor dos Exércitos. O esplendor desta casa sobrepujurara o da primeira. Oráculo do Senhor dos Exércitos. Ou seja, resumindo, para a gente fechar, tá? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ou seja, ele faz uma pergunta de quem conseguiu enxergar o primeiro templo. O primeiro templo. O primeiro esplendor da casa. Certo? Conseguiu entender, velho? Aí agora você percebe o seguinte. Na leitura do de Ageu 1, ele vai falar o seguinte. No reinado do rei Dário, tem um rei. Está sentado ali. E tem uma data. E aí pega o profeta Ageu e manda ele profetizar a respeito da primeira casa. E depois ele começa a falar de coisas que vão vir no futuro. E esse futuro agora, ele não vai habitar em templos humanos, mas que ele vai habitar dentro de... Nossa. Você conseguiu entender isso? Dentro de nós. É o novo templo, é a nova casa. E vai derramar a glória dele por todo, nos confins da terra. Você veio de onde? Da terra. Pegou? Peguei. Pronto. Então vamos lá. Ora, temos o mesmo espírito da fé. Conforme está escrito, crie. Por isto falei. Certo? Também nós cremos, por isto também falamos. 2 Coríntios 4:13. Então, para que eu entenda a palavra, eu preciso meditar nela e confessar essa... Eu preciso agora ouvir essa palavra.
Então, se eu ouvir essa palavra, vai gerar uma fé dentro de mim. Uma ser? Pronto. É assim que eu tenho que ler a Bíblia. Glória a Deus. Eu tenho que ler com as pontuações, ouvir, fazer a pergunta naquilo que eu li, para que eu venha achar uma e quando eu achar a resposta, eu me torno uma nova realidade. Em Cristo, Jesus. todos estão entendendo como é que lê a Bíblia? Amém. Pelo amor de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Porque você ficar aqui 1 hora e não entender, Tá com problema. tem uma coisa errada. Certo? Eu vou acelerar. A verdade natural é transitória. E a verdade espiritual, ela é absoluta. Glória a Deus. A verdade natural. Aí você está caminhando, o diabo vai lá e falou, Roberto, eu sei que você pecou ontem. Né? E aí ele está tentando falar com Deus, né? Que ele tem uns projetos, ele está querendo que Deus abra os caminhos dele, prepara os trabalhos, e o diabo está ali. Ó, você pecou ontem. Né? Estou pegando ele como exemplo. Certo? Isso é uma verdade. Isso é o quê? Uma verdade natural e transitória. Aí quando ele começa a meditar na palavra, confessar a palavra, ele começa a ter entendimento, ele vai entender o seguinte: opa, quem está falando é Satanás, que está tentando me acusar daquilo que aconteceu lá atrás, ou ontem. Ou ele está tentando me mostrar quem eu era. Aí o que é que você faz? Ô, diabo, cala a boca. Sabe por quê? Porque quem caiu do céu foi você. Quem perdeu a graça foi você. Eu agora tenho um livre acesso a falar com o meu. E o diabo vai falar ainda? Não. Porque agora se tornou uma verdade o quê? Absoluta. Ele entendeu isso no seu espírito. Opa, Satanás falou. Eu já sei que foi ele que falou. Agora eu preciso ouvir a voz do meu pai. Precisou falar que ele ia ali, ia acular, ia procurar um profeta? Não. Só estamos ensinando a consciência de uma realidade absoluta e uma verdade transitória. Certo? Nem sempre a realidade de Deus é a nossa realidade. Tudo bem? Tudo bem. Pronto. Disse o pai: o meu filho, você está sempre comigo. E tudo que tem é seu. Lucas 15, 29, 31. Tudo que ele tem, tudo que é de Deus, era de Jesus. É por isso que ele chegava no meio da multidão e Lázaro estava lá, tinha morrido, ele falou o quê? Ó, pais, levantou as mãos e disse: Pai, bem sei que tu me ouves, mas para que essa multidão creia que tu me enviastes, eu oro. Mas ele tinha uma verdade absoluta, mas ele cumpriu um princípio, mostrando para nós o quê? Que nós temos que orar para falar. Ô Zé, você precisa falar com meu pai. Independente de qualquer circunstância, você precisa falar com meu pai. Glória a Deus. Você entendeu isso? Ficou claro? Pronto. Está bem mastigado, né? Pronto. É a vontade plena de Deus que vivamos a cada dia a realidade da nova criação, conquistada e estabelecida por Jesus Cristo na sua morte e ressurreição. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes da morte dele, eu não podia falar com ele, porque eu não existia. Mas aqueles que estavam lá também não podia falar. Porque diz o ditado o quê? Que não podia se falar o nome de Deus em vão. Isso é a consciência da religião. Bate na boca, meu filho. Está falando o nome de Deus em vão. Tá entendendo? É assim que a religião ela tenta impor sobre nós. Ó, meu,
você está indo para a igreja agora, você não pode fazer tal coisa, porque não é bom. Aí a maioria das pessoas fica preocupada com o que o irmão vai falar, mas ele não está preocupado no que Jesus vai falar. Aí eu tive que contar uma historinha para um jovem. Bateu de novo, tadinho. Eu ouvi, tá? O novo nascimento. Já tá calejada. Eu ouvi de tarde bem tradicional. Não está me ensinando a mim. Só pra apanhar aqui, dali. Eu não podia apanhar ali, eu podia de novo. A preocupação de ver o que é que os outros vão falar. Aí eu perguntei, o que é que você quer? Aí eu quero me salvar. Ele falou, eu quero me salvar. Aí daqui a pouco ele entrava na carne e dizia, mas eu quero beijar na boca. Eu falei, vem cá, amiga, eu quero te ajudar, mas você quer se salvar ou você quer beijar na boca? Porque você tem que ter uma consciência de uma realidade do que você quer. Né? Pô, mas eu queria fazer os dois. Eu falei, pronto, agora eu vou botar Jesus na cruz, certo? Jesus está na cruz agora, com os dois braços abertos, e um caminho vai para o inferno e o outro vai para o céu. Tem como você ir para os dois caminhos? Pronto. Aí ele falou, não, mas você falou que era para eu beijar. Eu falei, não, porque você queria beijar, foi você que disse. Se você quer beijar, vou saber como é que é o beijo. Eu vou dizer a você que não é para você beijar, eu não quero que você se perca. Eu quero que você continue um menino bênção. Seguindo os preceitos corretos. Mas você tem que ter uma consciência do que de fato você quer. Não você ficar andando numa realidade que alguém impôs para você. Primeiro, você não é batizado. Mas você tem que saber o que é que você quer. Você quer entrar no céu? Ou você quer namorar? Mas se não der tempo? Eu falei, vai dar tempo. Mas você tem que saber o que você quer. Você quer namorar ou você quer entrar no céu? Ou você está preocupado com o que os outros vão falar ou o que o Deus vai falar? E não quer entrar no céu. Então você não pode beijar. Por esse motivo você não pode beijar. Aí ele, poxa, mas eu queria. Falei, bem, você tem que escolher. Você quer entrar no céu ou você quer beijar? É uma escolha, você tem que escolher. Agora você tem que ter uma consciência. Por que você não pode beijar? Não é porque você tem um ministério da música. Porque você percebeu que quando você começou a falar que você tem um ministério da música, começou o assédio? Ele é. Falei, pronto. Você tem que dizer, ó, eu não posso namorar porque eu tive um encontro com Jesus. Hoje eu estou servindo a Jesus e eu não quero perder o que está dentro de mim. É diferente. Aí eu tive que citar uma historinha para ele. Eu falei, ó, tem um camarada, ele é feio demais. Ele tem a consciência que ele é feio. Aí ele resolveu ir para a igreja. Foi para a igreja, aí foi ouvindo uma palavra, Jesus foi trabalhando ele por dentro, mas ele tem a consciência que ele é feio. Deus aí começa a fazer uma obra na vida dele e ele vai e batiza. Aí agora ele brilha. Mas ele era feio e agora ele está brilhando. Há um destaque na vida dele agora. Mas a consciência que ele tem que ele é pronto. Aí Deus agora no meio do caminho da história dele, Deus prepara uma esposa para ele. Constrói uma família. E ele sabe que é feio. Mas nos olhos dela, ele é bonito. Pronto. Aí agora, no meio do caminho, me aparece uma atribulada. Chega para ele e diz, ô campeão, eu achei você lindo. Você botou uma veste ontem, rapaz. Você estava muito bonito, né? Muito interessante. E eu gostaria de ficar com você. Mas ele tem a consciência que ele, no fundo, ele é feio.
Se ele tiver essa consciência, ele souber que Cristo agora entrou na vida dele e deu uma família para ele e agora ele tem algo com ele além de qualquer outra coisa, o que é que ele vai responder? Eu não posso, isso é diabo. Porque ele teve a consciência de quem ele é, mas agora ela não está procurando ele porque ele é feio. Ela está procurando ele porque o que está dentro dele é bonito. Consciência de uma realidade. Pronto. Ele sabe que é feio. Teve um pregador, ele chegou no púlpito da congregação e ele prega muito, pela misericórdia de Deus. Ele pregando muito, em um determinado lugar, expulsando. Teve um momento que ele expulsou alguns demônios, em um processo que aconteceu. E aí uma mulher muito bonita chegou para ele: papai, você é muito bonito. Ele deu uma olhadinha para ele assim: você deve estar com problema. Não, mas você é muito bonito, aí o que a gente faz pra gente ficar? Só o demôniozinho. Ele foi lá, olhou no espelho, olhou para ele, assim, olhou no espelho e falou: mas Deus me deu uma mulher, serva de Deus, me deu uma família, isso é espírito, amiga, ó, vou dar linha. Glória a Deus. Você entendeu agora? Porque você aceitar Cristo não quer dizer que você vai. Se o cara já é feio, ele continua feio. Ele vai ter um brilho diferente. Se o cara é bonito, ele vai ter agora um brilho totalmente diferente, que é a presença de Deus. Vamos encerrar? Todos entenderam isso? A consciência de uma realidade? Deixa lá, minha mãe, depois a gente vai dar. Vamos lá, a gente finalizar isso aqui. Isso é a última coisa que eu tinha que falar. A saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Amém. Glória a Deus. Entendeu isso? Romanos 10, versículo 9 até o 11. Viu a consciência de uma realidade? Você precisa confessar essa palavra. Quando você confessa essa palavra, você se torna uma nova criatura. Você tem um novo entendimento. Você se torna uma pessoa melhor. É isso que tem que nos constranger. Eu podia ir ali, né? Uma moça muito bonita. E você lembrar que eu não vai. Do 9 ao 11? Isso. Você não vai por causa do amor de Cristo. Não é porque o irmãozinho falou, não. É por causa do amor de Cristo, que é mulher, né? Tem um camarada ali formoso, né? Disposto, né? A pagar o jantar, né? Um jantar bacana. E você rejeita aquele convite, que é o quê? Os pratos. Você entende isso? Glória a Deus. E tudo se fez novo. Tudo se faz novo quando a gente tem essa consciência. Então eu não posso ficar vivendo no passado. A minha vida foi assim, 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 assim. E perdi muito tempo da minha vida, até onde eu estou hoje. Eu não posso viver isso. Porque você nem está vivendo o presente, nem vai viver o futuro, que o futuro está nas tuas. Está intacto. Quem escreve a sua história é você mesmo. Então você vai dar aquilo que você tem. O que você tem, você dá. Se você não tem nada, você vai dar tudo que não presta. E já está dentro. Aí você vai mostrar se você é terra fértil. Não é terra de cemitério, não, né? Terra fértil. Terra que dá 30, 60 e 100 por um. Tinha uma mulher que ela tinha 5 maridos.
E Jesus conversa com ela Samaritana. no poço. A gente fechar aqui tá bom demais. E aquela mulher samaritana, Se bebe mais um pouco. ela tem, naquele exato momento, e Jesus perguntou para ela: cadê teu marido? Eu não tenho. Ele não chamou ela de prostituta. Ela, para você naquela época ter um marido é porque você cá. Então ela teve 5 maridos e o que já estava com ela não era. Nenhum foi dela. Mas... Nenhum era dela. Então ela reconheceu naquele exato momento. Ela bem vejo que tu és profeta, porque falaste tudo sobre, mas ela saiu com um cântaro na mão para pegar o quê? Água. Quanta gente que está andando com um bocado de coisa na mão. Está indo buscar água. E não pega nada. E chega lá e não pega água. Você pegou isso? Está indo para a igreja todos os dias, atrás de uma palavra, que dentro da fonte da água da vida, e chega diante dessa realidade. Ele tenta falar com você e você não ouve, porque está com um cântaro na mão. Quando Jesus falou sobre a vida dela, sabe o que ela fez? Ela foi lá e foi na cidade. Eis que aquele ali é o Messias. Ele falou sobre a minha vida inteira. Isso quer dizer o quê? Reconheceu. Ela reconheceu a realidade da vida dela. E agora ela se tornou o quê? Discípula. Uma evangelista. Mas ela foi ser um cântaro. Porque a palavra de Deus diz assim: se eu te der, da água que eu te der, e você beber, jorrará um rio de água da vida. Se ela deixou o cântaro, é porque o cântaro é pequenininho. Ela queria mais. E quando ela encontrou com o mestre, o que aconteceu? Um encontro de realidade. Ela reconheceu ele. Vejo que tu és o Messias. Aquele que a Bíblia diz que você... Ela não vai falar que é a Bíblia, mas é as Escrituras Sagradas. Fala. Então, quando ela reconheceu, ele falou: vai. E ela foi. Convidou todo mundo. Agora ela é uma outra pessoa. Mas jorrou uma água, por quê? Ela reconheceu que ele era o provedor da vida dela. Deixa eu te falar uma coisa. Tinha uma mulher, para a gente encerrar essa palavra, e agora eu vou encerrar mesmo. Tinha uma mulher que ela ia para a igreja, começou a ouvir falar sobre Jesus, e ela não podia abandonar o que ela fazia para batizar, porque ela recebia um benefício do seu trabalho de cantar músicas mundanas nos barzinhos e em outros lugares. Então, daquele trabalho, ela recebia os proventos, que era o dinheiro. E por receber esse dinheiro, o esposo que administrava o dinheiro, ele comprava roupa, comprava calçados. Aí o esposo dela falou o seguinte: ó, enquanto você estiver indo, agora se você batizar, a partir desse dia não te dou nem roupa, nem te dou calçado, não te dou mais nada.
E ela ficou naquela briga interna. Obedeço ou não obedeço? Obedeço ou não obedeço? E teve um dia que ela resolveu obedecer. Ela obedeceu o que Deus estava chamando ela. E ela tinha que largar aquela vida de cantar nos barzinhos. E ela ficou preocupada. E aí foi nesse dia que eu batizei, agora a partir de hoje eu não canto mais. Aí ele largou as palavras no ouvido dela. E aí ela foi para a igreja, chegou lá, tinha um profeta. E aí Deus está pregando, aí apontou o dedo para a cara dela e diz: eis que hoje eu fiquei contente, porque você me obedeceu hoje de tarde. E para você saber que eu sou Deus na tua vida, aconteceu algo assim. O teu esposo disse que não te dava nem comida, não te dava calçado e não te dava dinheiro, salário. E a partir de hoje, eu te dou calçado, eu te dou palavra e eu te dou comida. Para você saber que eu sou Deus e eu entro na tua vida. Aleluia. Céu do céu, Senhor. Você entendeu isso? Glória a Deus. Ela entendeu uma realidade. E a vida dela mudou porque ela deu um passo para Deus, com a consciência que precisava de uma mudança. Eu espero que todos tenham sido abençoados. Amém. Glória a Com Deus. essa palavra. Amém. Que todos possam fazer essa meditação nessa palavra. Você ia para algum lugar? Não, né? Porque essa palavra, Deus ele teve um amor por nós. Amém. Glória a Deus. Ele derramou aquilo que ele queria derramar Amém. sobre nós. E nós precisamos ter essa consciência. A gente brinca, foi o que eu falei com o Vinícius, a gente brinca aqui. A gente está aqui para te ajudar. Brinca demais. Abusa, perturba, mas a gente tem uma consciência, a gente sabe o que a gente quer. Agora, se você quiser seguir o caminho errado, eu vou lhe dizer que não vai ser legal. Consciência é sua. Mas você quiser ir, vá. Eu só não quero que você se perca para o caminho errado. Mas nós estamos aqui para te direcionar naquilo que você almeja. Se você quer conhecer Jesus, pronto. A gente está aqui para te direcionar para conhecer, porque agora você tem uma consciência de uma realidade. Por que você quer conhecer Jesus? Isso é diferente. Eu não posso chegar para ninguém, você precisa levantar a mão e aceitar Jesus, ó. Eu estou aqui para falar do amor de Deus. Deus tem feito isso, isso e isso. E tem sido legal. Agora tem dificuldade. Não é fácil. Por isso que a gente dá uma brincada aqui, porque nós temos o espírito de alegria. Esse é o objetivo. Fica lá. Todos conseguiram entender isso nessa noite? Glória a Deus, graças a Deus. Aprendeu mais alguma coisa? Eu tô. Tem alguma coisa para perguntar para encerrar essa live? Só vou tirar minha dúvida depois desse Abraão e esse Abraão. Abraão Essa ficou guardada aqui. Eu tenho que estudar. é a primeira identidade. É o estado que ele estava. Abraão. E quando ele encontra com Cristo e ele reconhece aquela voz, Deus agora muda o nome dele para Abraão, porque ele deu uma promessa que ele ia ser pai de multidão, porque ele tinha um desejo de ter um filho. É quando o diabo ele gosta de perturbar, o que é que ele faz? Fala com Sara e diz a Sara o seguinte: ô Sara, você está ficando velha, minha filha. Fala aí com Abraão para conversar com Agai. Ele achou aquela proposta promissora e ouviu amor e gerou a nação chamada que tem guerra com Israel. Direto. Os árabes.
Aí é da nação do filho dele, né? Da geração de Ismael, Ismael. o filho da desobediência. O filho de ouvir a voz da mulher do que ouvir a voz de Deus. Você entendeu que não tem coisa que não dá para ouvir certos conselhos? Tem conselho que vai vir pro bem. E tem conselho que te leva, te conduz suavemente. É uma proposta suave que te conduz para o mal. Lá na frente vai ter uma consequência. Essa consequência nunca é boa. Tá entendendo? Mas quando se casa e se torna uma só carne, aí agora tem que se o quê? Andar em comunhão. A esposa fala, o marido ouve, e ele fala, e vai se gerar uma concórdia. E quando os dois, cada um tiver uma ideia própria? Nada, a minha tá valendo. E aí, não, a minha tá melhor. Aí agora você vai entender o centro da vontade de Deus. Aí agora sai a mulher do centro, sai o homem do centro, da sua ideia central, e agora vai consultar Jesus Cristo. Vamos ler a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso que nós estamos querendo fazer? Aí a Bíblia vai te dar o direcionamento e agora entra o quê? O centro da vontade De Deus. Pronto. Pegou isso? Entendeu isso? Porque Deus, ele constrói a família. O diabo quer destruir a família porque ele não tem família. Ele é tão sabido que ele convenceu uma terça parte do céu. Só com a sua cauda ele arrastou. Ó, vamos ali. Tá todo mundo aí embaixo. Triste. Qual o nome dele? Lúcifer. Que quer dizer o sinete. Que é o sinete da perfeição. Ele foi criado com uma palavra. O sinete da perfeição. O camarada era lindo. Muito lindo. Aí ele descobriu quando ele foi andar perto da água. Ele se viu. Ou seja, ele se apaixonou por ele mesmo. Ele achou que ele era melhor que todo. Começou a entrar o orgulho. Nada, eu sou lá ele. Ele achou que ele era muito lindo. E agora ele começou a maquinar na sua mente. Quando ele olhava para Cristo e olhava para Deus e viu o trono vazio, o que é que ele fazia? Nada. Ele dava uma olhadinha. Opa, Deus veio conversar com o homem, eu vou subir. Chegava lá, sentava e começou a maquinar. Deus aí percebeu, falou, foi uma palavra. Miguel, vai lá, porque eu não divido a minha glória com ninguém. Miguel já foi criado com uma espada, ou seja, anjo guerreiro. Já nasceu para derrubar o diabo. Por isso que rolou uma guerra no céu. E ele cai lá embaixo. O bicho quando sobe rasgando tudo. Você entendeu agora? O que está acima de tudo está a palavra de Deus. E que está embaixo está o trono e tem um homem sentado à direita que se chama Jesus Cristo. Amém. Todas as vezes que você tiver em dificuldade na sua vida e o diabo apontar para você e mostrar que você é homem, você olhe para o céu, redirecione a sua vida e perceba que do lado direito tem um homem sentado e passou pelas mesmas dificuldades que eu e você estamos passando, mas ele não pecou e ele é perfeito. E Ele quer o melhor para nossas vidas. Vamos encerrar essa palavra dizendo que a paz de Deus esteja nos nossos corações e que a graça do nosso Jesus Cristo conduza toda a nossa vida para algo melhor. E que todos possamos melhorar cada dia mais e se transformar e que você possa rasgar no lugar mais improvável, que você possa queimar num ambiente que está carregado de destruição, num lugar que só tem derrota, e você entre com uma palavra, porque você ouviu uma palavra. Amém. E essa palavra, ela gerou dentro do seu espírito, e você entendeu, e você vai derramar essa mesma palavra. Amém. Aquela mulher, ela entendeu isso. Quando ela conversou com o mestre,
ela entendeu a sua realidade, ela reconheceu quem ele era. Ele apontou para ela e deu um direcionamento. Então ela saiu dali agora com novidade de vida. E ela se tornou uma evangelista de toda aquela vila. Ela, em um estado de derrota, ela, em um lugar impróprio, ela rasgou uma palavra. Você entendeu isso? Que Deus continue nos abençoando. Amém. Vai desculpando, porque demorou um pouquinho. Mas é porque o Espírito Santo, ele ama cada um de vocês. Amém. Eu quero E ele trouxe 1 hora e, se eu não me engano, uns 27 minutos de palavra. Para completar a obra. Meu Senhor. Tá bom. De uma palavra. Tá maravilhoso. Então você se abdicou de Estava recuperando. assistir uma novela. Amém. Se abdicou de estar assistindo um filme, qualquer outra coisa. Podia estar em qualquer outro lugar. Já estava ouvindo a palavra E Deus de foi lá, nos protegeu Que bom. de uma bala perdida, Amém. de tanta coisa, de tanta informação imprópria. Ele nos permitiu. Amém, Senhor. Hoje, meio-dia, em questão de alguns segundos, eu só vi notícia ruim. Meio-dia. A televisão estava ligada, aí eu falei, mas isso é coisa de Satanás. Só está trazendo notícia ruim. Já estava ligada. Você vai almoçar? Você vai fazer o quê? Você ouve, tá Você vai acabar ouvindo. Esse é o problema. Então, quem assistiu, dê um like, dê uns coraçãozinhos nos comentários. Compartilhe essa palavra, a primeira e a segunda, para que Deus possa fazer uma obra na vida de quem Ele achar graça. Né? Espalhe para um irmão, pode ser de outro ministério, não tem problema, porque nós estamos compartilhando a palavra de Deus, tá certo? Deus abençoe a todos com a santa paz de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém.